Bom, estudos para concursos do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, Seguro Social. Sobre espécies e exteriorização de atos administrativos. Daí aqui tem uma explicação do que é um ato normativo, um ato ordinário, um ato negacional, um ato enunciativo e um ato punitivo e os atos de conhecimento. E eu só vou ler isso, vou ler basicamente o que está escrito em cada ato. Para o título. Oh. Atos normativos. Como diz o próprio nome, normativos são os atos administrativos que contêm um comando geral, uma norma ou regra do executivo. São editados com o objetivo de alcançar correta aplicação da lei pelos órgãos e agentes públicos. São tipicamente atos normativos os decretos, os regulamentos, os regimentos, as resoluções e as deliberações. E aqui, legal na apostila, eles fizeram legal de explicar o treco de cada um deles. Decreto, regulamento, regimento, resolução. Os decretos são atos administrativos editados exclusivamente pelos chefes do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, para possibilitar a fiel aplicação da legislação em geral. Os regulamentos têm por missão explicar e minutenciar a lei, e tudo dentro dos limites da própria lei. Não podem nem a contrariar nem ir além do que lhe permitiu a lei. Normalmente são postos em vigência através de um decreto. Já os regimentos são atos de atuação interna para organizar o funcionamento do órgão, dos órgãos colegiados e de corporações legislativas, e direcionado àqueles que devem executar o serviço ou realizar a atividade funcional, regulamentada não obrigando aos particulares em geral. As resoluções são expedidas pelas altas autoridades do Poder Executivo, exceto o chefe do Poder Executivo, que deve se valer de decretos. Normalmente, as resoluções são expedidas pelos ministros, secretários de Estado ou secretários municipais. São atos inferiores aos decretos, ao regulamento e ao regimento, e não os podendo contrariar. Finalmente, as deliberações são atos editados pelos órgãos colegiados que, se tiverem por objeto estabelecer uma regra geral, serão atos normativos gerais, mas se consubstanciarem um julgamento, serão atos normativos individuais. Depois tem os atos ordinários. Os atos ordinários são os atos administrativos ordinários que têm por propósito disciplinar o funcionamento da administração. O propósito é disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta funcional. E a conduta funcional dos agentes, que são atos editados por chefes, para serem cumpridos pelos servidores subalternos no exercício de suas funções. Enquadram-se nessa espécie as instruções, as circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios e os despachos. Oh. Os atos agora sobre os atos negacionais. Os atos negacionais são os atos administrativos que, embora unilaterais, praticados apenas pela administração pública, contêm interesse recíproco da administração e do particular. Embora não cheguem a ser um contrato, são atos administrativos contendo uma declaração de vontade da administração apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a definir certa faculdade ao particular nas condições impostas ou concentradas pelo poder público. Nessa espécie enquadram-se a licença e a permissão, a autorização, a admissão, o visto, a aprovação e a homologação, e a dispensa e a renúncia.
Agora sobre os atos enunciativos. Nestes atos são uma norma, nestes atos não há, né? Não há uma norma ou uma ordem nem uma relação negocial entre o poder público e o particular. Nos atos administrativos enunciativos, como diz o próprio nome, o poder público apenas anuncia um fato ou uma opinião sobre um assunto. Opinião apenas anuncia um fato ou uma opinião sobre um assunto. Os atos administrativos enunciativos, por exemplo, as certidões, que anuncia que esse cara tem uma certidão. Os atestados e os pareceres administrativos. Sobre os atos punitivos. Nos atos punitivos haverá sempre a imposição de uma sanção, uma pena imposta pela administração pública àqueles que tiverem infringindo uma proibição da lei, do regulamento ou da disposição ordinária. O objetivo é punir e reprimir os infratores tanto no plano interno, disciplina funcional, como no externo, multas e etc. São atos administrativos tipicamente punitivos: a multa, a interdição da atividade e a destruição de coisas, e afastamento de cargo ou função. Agora sobre os atos de conhecimento. Isso aqui eu nunca vou falar. O que será que é um ato de conhecimento? Para terminar, os estudiosos do direito administrativo reconheceram essa nova espécie de atos, que são os atos registrais, ou seja, aqueles que a administração pública pratica com o propósito de possibilitarem o conhecimento de fatos ou atos por todos interessados. São registros feitos pela administração pública que, por serem públicos, podem ser consultados a todo tempo, inclusive para a produção de prova de existência de atos e fatos. Basicamente isso. Mas um conteúdo sobre a vinculação e discricionariedade de atos.